Estamos de volta com a agenda econômica que discute a segunda fase do ajuste fiscal proposto pela presidente Dilma Rousseff. Professor, a recriação da CPMF é o ponto mais polêmico dessas medidas anunciadas? Eu acho que sim. Todas as vezes que se mexe no imposto, toda vez você pode notar que nas discussões, a carga tributária em relação ao PIB é muito elevada, 35%, isso vai elevar cada vez mais. Então, o nome já é um nome que ele já nos diz muita coisa. Ele é imposto, ele não é voluntário. Todas as vezes que o Estado cria imposto para financiar algum tipo de atividade clássica do poder do Estado, a sociedade não aceita, entendeu? Porque aí a gente tem que ver que essa questão tributária nossa é uma coxa de retalho. Desde a época de 67, que teve a reforma tributária, a Constituição de 88, a gente tem um sistema que é um Frankenstein. E isso daí acaba dificultando ao governo, porque o governo tem que sempre pensar na partilha entre federal, estadual e municipal. Tem que ver que o imposto não pode ser regressivo, entendeu? Tem que ser progressivo. Pensa de que maneira que ele vai privilegiar a eficiência ou a equidade. Então, esses dois não se conversam. Se você tem um imposto que é bom para a eficiência, ele é ruim para a equidade. Se ele é bom para a equidade, ele é ruim para a eficiência. Então, você tem que ficar combinando. E a discussão daquele imposto sobre valor agregado, lembra? Sempre se coloca nas reformas. Então, para o governo, ele resolver esse problema é muito difícil. Sempre tem os estados que produzem mais e que brigam muito mais para ter os recursos ficarem na origem, não no destino. Então, essa discussão é uma discussão infindável, que não se resolve no Congresso, que sempre tem representantes dessas unidades da federação e que vão puxar a brasa para sua sardinha e não vão aceitar. Então, o governo fica meio refém. Então, ele já criou, ao longo do tempo, o quê? O FSE, Fundo Social de Emergência, desvinculação das receitas da União, a DRU. Eles criou as chamadas contribuições, que as contribuições não partilham com o Estado e o município, e a CPMF é uma delas. Então, isso daí é um problema sério para o governo. E na hora que ele diz assim, não vamos aumentar imposto de renda sobre rendas mais elevadas, no Congresso não passa. Não passa. Vamos criar o imposto sobre grandes heranças e grande fortuna, que foi até o Fernando Henrique, que ele não conseguiu, nem ele, quando tinha todas as medidas provisórias, não conseguiu implementar. Então, isso é uma dificuldade muito grande para o Executivo. Então, ele tem que negociar. Como ele tem uma base hostil a ele, né? E não tem uma base confiável, e fica mais difícil. Nós ouvimos os senadores Humberto Costa e Randolfo Rodrigues sobre o assunto. Acompanhe. Vamos primeiro alertar de que não vai ser fácil aprovar essas medidas da forma como elas estão. Não adianta o governo ficar imaginando que vai passar essas medidas com facilidade, porque não vai. Mais uma vez, é descontar a conta da crise na classe média e nos mais pobres. Na classe média, aumentando e criando novos impostos que nós imaginávamos já sepultados, para aprofundar uma das cargas tributárias, que é uma das maiores do mundo, com os piores serviços prestados pelo Estado. Senador Randolfo, tocou no assunto que a gente falava da CPMF, né? O governo fez uma espécie de uma jogada para envolver o Congresso, colocando uma alíquota de 0,2 e puxando os governadores para empurrar para 0,38? Eu acho que sim, é a chamada jogada de mestre, né? Porque a partir do momento que o Executivo fizesse algum tipo de pressão, já se sabia, conforme ali os senadores colocaram, não existia ambiente, né, propício para esse tipo, né? Lembra que no início, já algumas semanas atrás, jogaram um balão de ensaio e diziam, olha, a recriação da CPMF, voltou, né, atrás. Aí voltaram atrás, ficou aquele negócio de vai e volta. Então, porque sabe que tem dificuldade de passar. Mas aí, botando uma alíquota abaixo e jogando para os governadores, deve ter feito uma reunião e dito assim, olha, se vocês forem negociar lá no Congresso, vocês podem dobrar até, quase que dobrar, que aí pula até para o 0,38. A gente só quer 0,20. E aí isso daí acendeu os olhos do... Porque o imposto sobre a contribuição sobre movimentação financeira, ele é tudo de ruim que você pode imaginar, mas ele bate lá e o banco é obrigado a repassar para a União. E aí vai para os estados e municípios. Não tem jeito de você
sonegar esse imposto. Qualquer outro tipo de imposto você pode arrumar um jeito, né, o declaratório de você sonegar, mas aquele ali é imposto que é, né, ele é como se fosse um soro na veia. Não tem jeito de você fugir. Então, é um apelo muito grande. E aí o Executivo também, na minha interpretação, jogou a bola no colo dos governadores para eles brigarem no Congresso. Um segundo ponto interessante com relação às falas dos senadores, mas já do Humberto Costa, é que a gente vê uma pessoa do governo da base, que já foi líder, falando da dificuldade de aprovar essas medidas, né? Assim, nem a base está contente com esse pacote, né? O próprio PT tem um saco de gatos ali, né? Tem várias correntes ideológicas. E eles sempre vão criticar a presidente Dilma, que a presidente Dilma deu uma guinada, de certa forma, né? E a gente fica lendo que o ex-presidente Lula está pressionando a presidente Dilma para ela voltar àquela política macroeconômica tradicional. E não tem volta, entendeu? Por quê? Porque se fizer isso, aí o grau de investimento vai ser rebaixado e os empresários vão ficar contra. Já existe isso daí, já está no preço. Então, eu acho que é uma luta inglória do ex-presidente Lula e de parte do PT que tinha essa defesa durante algum tempo. Entendeu? Não dá para voltar mais. Eu costumo dizer que a pasta de dente saiu do tubo, não volta mais. Mas ele vai continuar fazendo isso, porque ele quer ser uma alternativa, né, em 2018, claro. Não é isso? Então ele vai lutando com isso daí. E tipo assim, o negócio está ruim, então pior vai ficar se a gente continuar assim. Então, por isso é que eu faço a interpretação do senador Humberto Costa, colocando que ele é um crítico. Assim como tem outros políticos dentro do PT que são críticos também com relação ao governo. Então, fica mais difícil ainda. Se você for ver as medidas que foram tomadas de aumento de despesas que o Congresso empurrou para o Executivo, tinha gente do PT lá no meio. Porque eles também ficam vendo, olhando para o quê? Os eleitores. Claro, a pessoa então, que colocou ele lá, o negócio, o tsunami já veio. Sou eu que vou enfrentar o tsunami? Que não, eu vou entrar também nessa onda, porque eu não vou ficar como contra, não. Porque senão eu estou pensando nos meus eleitores. Com relação aos cortes, a gente tem reajuste de servidor que ficou adiado por um período, concurso suspenso, acabar com o abono de permanência. Tem algumas medidas aparentemente lógicas e interessantes. Até uma delas que é finalmente tentar colocar limite no teto do funcionalismo público, né? Não, muitas coisas, por exemplo, que a gente vê esse negócio da aposentadoria que as pessoas podem aposentar, né, aquele abono de permanência, tem certas coisas que o governo trata como se tivesse ainda com muito recurso. Então, acabou o milho, acabou a pipoca. Tem que ficar fazendo o quê? O ajuste. Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que ser repensado. Então, todas as medidas que eram bem vistas, porque eram medidas de políticas públicas clássicas, né? As funções clássicas do governo, tem que ser repensada. Caiu a receita, caiu a atividade econômica, caiu a receita. Então, não tem milagre. Quem é que vai querer financiar um governo? Comprar títulos do governo, sabendo que o governo tem condição de, no final do resgate, tem que entregar papel, e não o resgate. Então, tudo isso daí o governo vai ter que repensar. Acabou esse estado do welfare, do bem-estar, acabou a fase dele nesse momento. Não quero dizer que não vai ser retomado. A atividade econômica tem que ser retomada. Então, para o preço que se paga hoje pela retomada da atividade econômica é fazer um ajuste fiscal. É um corte realmente que seja negociado no Congresso e as medidas sejam aprovadas. E eu vejo como a única medida que pode resolver tudo é a CPMF. A gente já tinha visto um pouco essas medidas de tentar melhorar ou dar mais eficiência para certos programas com a medida provisória do seguro-desemprego, né? Muita gente reclamou, mas tinham várias falhas no programa, era uma mãezona para muitas pessoas e precisava ser cortada. Mas né? mas é isso. Você vê agora, por exemplo, um movimento. Eu sou aposentado do Banco Central. Poxa, eu vejo meus colegas pedindo, reivindicando, né, reajuste salarial. Não é que o governo não quer dar, não tem condição de dar. E a gente vê que tem uma greve aí geral do funcionalismo público. Então, dá a impressão do seguinte, né, tem setores que estão querendo justamente enfraquecer mais ainda o governo e aí vai ficar fácil para uma situação ingovernável ou governado tipo uma rainha da Inglaterra, que a presidente Dilma vai reinar, mas não vai governar. A gente tem visto isso claramente com o judiciário, né? Com o pedido de reajustes que chegam a 78%. Então é isso que às vezes na discussão a gente como técnico tem que ver que está num momento difícil, vai ter que todo mundo colocar e discutir na mesa. E não adianta trabalhar como se fosse antigamente. Esse negócio de reposição salarial, que isso é muito bem visto pelas pessoas, os servidores públicos, não dá mais, porque o governo não tem recurso. Então onde é que vai tirar esse recurso?
Entendeu? Aí você fala assim, por que não cria um imposto sobre os ricos? Agora, quero ver quem vai botar o guiso no pescoço do gato no Congresso, onde é que está justamente o pessoal conservador que não aprova imposto sobre grandes heranças e grandes fortunas. Seria uma fonte de renda muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, quantas pessoas ficaram ricas nesse país de forma espúria, ilegítima. Com certeza. Com relação aos cortes também, professor, tem algumas medidas que, na verdade, são mais uma forma de substituir. A fonte vinha da União, vai passar vindo do FGTS e tal. Então, assim, no fundo, não é exatamente um corte, né? Minha Casa Minha Vida, PAC, usar a emenda parlamentar para pagar gasto de saúde. É verdade, é aquele negócio que sempre uma engenharia financeira. O governo sempre procura as engenharias financeiras. Então, a gente, como técnico, sabe que determinados conceitos não entram. Então, o recurso da FGTS não entra lá como o recurso que está dentro do cálculo do déficit. Então, esse tipo de coisa você tenta arrumar. O governo tem técnicos competentes, sabem muito bem disso e ficam utilizando essas engenharias financeiras para justamente continuar fazendo uma política pública, mas por outra forma. Porque o recurso do FGTS é para quê? Não é para o seguro-desemprego, não é para justamente financiar determinadas obras de infraestrutura. Então você fica utilizando isso daí para fazer o quê? O programa, a cara do governo é o quê? Minha Casa Minha Vida. Então é o PAC. Então você tem que manter, é a Bolsa Família, então você tem que manter esses programas vivos, que foram esses programas que ajudaram a reeleger a presidente Dilma. Então ela, obviamente, vai querer manter pelo menos parte desses programas. Só que você tem que colocar em discussão isso daí e rever essa ação do Estado nesse momento agora que nós temos um déficit crescente. E todas essas medidas, professor, concorrendo com um momento que é a preocupação com o julgamento das contas das pedaladas no TCU, das contas no Tribunal Superior Eleitoral e um movimento pró-impeachment que começa a borbulhar na Câmara, né? Então, por isso que a presidente Dilma volta e meia, ela vai olha só, ganhei nas urnas. Então, se as urnas não me quiserem mais, vamos dizer, por alguma razão, que em termos legais, aí eu sou realmente candidata ao impeachment. Mas dessa forma que existe o terceiro turno, eu acho que aí realmente é forçada de barra, né? Ok, professor, obrigada. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, ligue para 0800 61 2211 ou então acesse o nosso site www.senado.leg.br/TV. Agradecemos a participação do professor de Economia da UNB, Newton Marques, pela entrevista. E a você de casa, muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo Agenda Econômica. Tchau.